Boa noite, pessoal. Sou a professora Denise Bozolo e eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre a farmacodinâmica, a farmacocinética e a ação dos medicamentos. A farmacologia é a ciência que estuda os fármacos, e o fármaco é a substância química com uma estrutura conhecida que produz um efeito biológico. Então, para se considerar um fármaco, essa substância ela deve ser administrada como tal e ela não pode ser produzida, liberada por mecanismos fisiológicos. Bom, qual seria então a origem desses fármacos? Ela pode ser de sintética, animal, vegetal e mineral. Os medicamentos nada mais é do que uma preparação química que em esfera contém um ou mais fármacos que são administrados com a intenção de produzir algum efeito terapêutico. Ou seja, eu quero que aquele medicamento produza um efeito bom para o meu animal. A alma dos medicamentos. O que significa a alma dos medicamentos? É os recipientes, conservantes, solventes, entre outros. A droga. Frequentemente, ela está associada a substâncias que causam dependência, narcótico ou que altera a consciência. É uma infeliz conotação negativa que leva uma opinião preconceituosa contra qualquer forma de terapia química. Mas, na verdade, a definição correta é que é uma substância ou uma matéria-prima, né, que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária, de acordo com essa lei de 1973. A doença é um desequilíbrio subjacente das funções normais, ou seja, homeostasia, que pode ser definido em termos estruturais e bioquímicos, né, que é a parte da clínica, detectados por meio de objetivos e influenciados beneficamente, né, por intervenções físicas ou químicas apropriadas. Isso é a doença em si. Então, a ação do medicamento, ele tem um local de atuação para produzir um efeito. E tem reações químicas, que são moléculas dos fármacos com moléculas de células que causam o efeito. Entendeu? São moléculas que fazem com que o efeito ocorra no paciente. Pode ter uma ação, esse medicamento, local, que vai agir no ponto de aplicação, como as pomadas, né? E sistêmico, que age no ponto de aplicação, no caso de uma dipirona, né? Você vai aplicar aquela medicação e ela vai agir mais rápido. Sobre a ação dos medicamentos, ela pode ter uma ação direta, por mecanismos fisiológicos do usuário, né? Ou indireta, que vai agir em algum elemento que está interferindo no funcionamento normal do hospedeiro, que é os antibióticos. Os efeitos dos medicamentos, o principal é ter a indicação e a ação desejada. E tem alguns efeitos que podem ser colaterais ou tóxicos. Sobre a seletividade e particularidade da ação de uma droga sobre um único sítio, podendo ser um sítio receptor ou um órgão ou um sistema orgânico. Faz parte da seletividade. E tem a relação, né, risco-benefício, que vai demonstrar a racionalidade de eu utilizar ou não determinada droga em determinado paciente. Eu vou ver o benefício, o risco da morbidade, melhora da qualidade de vida, a eficácia, a facilidade da administração da droga, tudo isso. O que é um risco e o que é um benefício? O que vai trazer a melhora aí para o meu paciente? Bom, a terapêutica ela deve ser planejada, segura e conveniente e promover uma boa cooperação do paciente. E tem a variação entre os indivíduos, né? Cada um responde de um jeito à terapêutica. Pode ser sensata e racional, de acordo com a disponibilidade do medicamento, né? E fatores que podem determinar a escolha, a idade, sexo, a característica física da pessoa, do paciente, a massa corporal, o estado nutricional, fatores genéticos, a fertilização. E então eu faço o tratamento. Esse tratamento pode ser específico ou um tratamento suporte. Eu posso ter o diagnóstico daquele paciente ou também posso tratar de forma sintomática, fazer uma medicação sintomática, alimentação, repouso, né? E isso pode ajudar no tratamento, mesmo sem eu saber a causa. A farmacoterapêutica é o uso de medicamentos e outros meios para tratamento das enfermidades, bem como a prevenção, tratamento e diagnóstico de doenças. A terapêutica é a ciência e a arte de tratar um paciente
com o objetivo de aliviar seu sofrimento, quando possível, curá-lo e confortá-lo. Bom, a farmacodinâmica é o mecanismo da ação, né, do fármaco no organismo para promover um efeito, né, atuando aí no bloqueio da COX para diminuir a resposta inflamatória. A farmacocinética ela já vai estudar o caminho percorrido pelo fármaco no organismo, a quantidade de absorção que aquela droga traz desde a administração até a eliminação. Então, a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Quanto ao efeito da ação desses antibióticos, eu preciso saber, depois da administração, como vai ficar, né, a concentração do antibiótico, né, que é a farmacodinâmica, com fatores aí quais são os fatores que podem afetar na ação dos antibióticos. Então, vai muito de indivíduo e da posologia, diferenças genéticas, espécies, as doenças, a idade e também da posologia, a interação que vai ter desse medicamento, a dose de intervalo, a concentração e interação com os alimentos. E aí eu queria falar um pouco de antibiótico com vocês também, que são substâncias, né, produzidas por micro-organismos que matam outros micro-organismos que vão inibir, né, o crescimento. Os fármacos anti-infecciosos, eles vão combater uma infecção, podendo ser os antibacterianos, antivirais e os antimicóticos. Os medicamentos, eles são desenvolvidos de forma para serem os mais tóxicos possíveis contra aquele micro-organismo infectante, né? Para uma toxicidade seletiva, ou seja, eu quero matar com o medicamento o micro-organismo que está infectado. Cada base de antibiótico tem seu tempo de administração e de carência. O manejo tem que ser cuidadoso e utilizar a agulha compatível com o tamanho do animal. Esterilizar agulhas e seringas, no caso a gente usa aí a seringa e a agulha nova, né? Evitando a ocorrência de infecções locais como abscesso. Em qualquer situação aí deve-se fazer um diagnóstico clínico antes de optar pelo uso do antibiótico. Sobre o tratamento, a eficácia dele vai depender dos fatores como o grau de absorção do medicamento pela corrente sanguínea. A seleção de um fármaco tem ainda de levar em conta a natureza da gravidade da doença e efeitos secundários que pode acontecer, possíveis alergias e reações graves, né? E o uso excessivo de forma indiscriminada em animais é o principal fator de emergência de resistência, que é necessário recorrer aí a uma associação de antibióticos para tratar infecções graves por múltiplos germes, que favorece o efeito, melhorando os desfechos, então, da clínica.